Boa tarde, meus queridos alunos. Eu sou Miguel Pedro e, bom, antes de você assistir esse vídeo, eu recomendo que você assista o anterior, que é o Lógica da Tela Alterar, que a gente está meio que seguindo os passo a passo que foi dito naquele vídeo, tá? E sem muita enrolação, vamos começar essa última sprint do nosso trabalho. Essa sprint não vai ser tão complexa igual a essa primeira, onde a gente faz meio que o site todo. Agora a gente vai meio que melhorar algumas coisinhas nele, certo? E já tem muitas coisas prontas que a gente vai reaproveitando, certo? Então, bom, para começar esse vídeo, eu tenho que explicar para vocês o porquê da gente usar um ID. A gente usa um ID porque é muito mais fácil a gente fazer buscas no na nossa lista de carros por um número do que por um nome, tá? Então imagina o seguinte, a gente tem lá, sei lá, quantos carros e a gente quer comparar no nosso local storage se o carro Fusca existe. Pô, é muito mais fácil eu procurar pelo ID dele do que pelo nome. E o problema um outro problema de eu procurar pelo nome é que pode ter mais de um carro com o mesmo nome, percebe? Então a gente usa o ID para que cada carro tenha um identificador universal, tá? E assim a gente nunca vai pegar um carro com um carro que a gente não deseja. Imagina a seguinte situação, onde o meu primeiro carro o nome dele é Fusca e o meu terceiro também. Aí eu vou lá, quero alterar o meu terceiro carro que se chama Fusca. Só que se eu fizer uma busca pelo nome, pela minha, pela minha lista de carros, o primeiro valor que vai bater é esse cara daqui, certo? E isso é um problema, porque a gente não quer alterar esse cara daqui, a gente quer alterar o terceiro. Então, fazendo um identificador para esse carro, a gente nunca vai cometer esse erro. Percebe? E então, todas as vezes que a gente quer buscar ou encontrar um valor no nosso local storage, a gente vai fazer uma busca pelos IDs, ok? Isso facilita bastante, tá bom? E, bom, como que a gente vai adicionar um ID, então, para o nosso carro? Então, eu estou aqui na nossa tela de criar carro e essa minha função é a função que cadastra os carros, onde eu pego o valor do input, o meu input que se chama marca, e esse daqui usa a nossa função obter imagem, né, para puxar a imagem que o cara clicou ou não, né? Pode ser imagem padrão, enfim, isso aqui vocês já sabem. Então a gente cria o nosso carro, a nossa estrutura carro, com esses valores que a gente enviou pelos input, ok? Isso a gente já fez, já está funcionando tranquilo. E o que vai mudar? Agora, esse nosso carro, ele vai ter um valor a mais. Ele vai ter um ID. Só que a gente vai ter alguns problemas para adicionar esse ID. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, se eu quero criar um ID para esse nosso carro, eu crio primeiro a variável carro, né? E ela vai receber o ID mais o ID, certo? Só que neste momento o ID não tem valor nenhum, né? Então eu tenho que criar uma variável, vai se chamar let ID, e ela vai receber zero no primeiro momento. E aí todas as vezes que eu chamar a função cadastrar carro, o ID vai receber ele mesmo mais um. Lembrando que id mais mais é a mesma coisa que está fazendo isso, ó. Id recebe id mais um, tá? Isso aqui é igual a isso. Só que não dá para fazer direto assim, porque eu preciso criar o, a variável dentro do nosso carro, tá? Mas não se preocupa com isso. Bom, isso aqui já é um id incremental, certo? Onde todas as vezes que eu clico na função cadastrar carro, eu vou chamar a função id e ela vai receber um, depois ela vai receber dois, assim por diante. Eu vou mostrar aqui para vocês os problemas dessa solução daqui, tá? Porque se for para pensar, a gente criou uma variável com id 0, na verdade eu vou colocar 1 aqui, porque o primeiro carro tem que ter o id 1, não o id 0. E aí, todas as vezes que eu chamo essa função, o id vai receber ele mesmo mais um, e assim vai indo, né? E assim vai indo. E essa parte que nós nem mexeu. E aí, nesse console log, eu vou mostrar o carro que eu acabei de criar e acabei de enviar para a nossa lista de carros, tá? Vamos ver como que isso vai estar funcionando. Deixa eu dar um play aqui. Deixa eu ver se não tem nenhum carro. Ah, tem carro aqui sim. Deixa eu limpar esses carros.
limpou. Aí, beleza, limpou mesmo. Agora eu vou criar o carro 1, criou. Aí, ó, ID1, marca 1, 2, 3 e a imagem padrão. Tá, vou criar agora 089 e colocar uma imagem. Criou. ID2, marca 098 e a imagem aí que eu coloquei. Beleza, funciona normal. Só que agora, o problema disso aqui é quando eu atualizo a página. Quando eu atualizo, o que a gente acabou de fazer? Aqui no nosso criar carro, quando a gente atualiza a página, o meu let id recebe 1, ele é executado novamente. E eu resetei então essa variável e ela voltou a valer 1. E agora quando eu criar um novo carro, ele vai valer id1. Então a gente acabou de repetir um id. Entenderam o problema disso? Vou mostrar aqui para vocês a nossa lista completa, a nossa lista cars, para a gente ver o problema disso. Opa, acabei esquecendo de colocar o ponto .parse aqui na hora de dar esse console log. Aí deu aquela mensagem toda estranha. Vamos lá, voltando aqui. Essa aqui é a nossa lista no momento que possui 6 carros, como dá para ver aqui. Só que olha os IDs desses carros. ID 1, 2, aí voltou para 1, voltou para 1, voltou para 1 e 1 de novo. Tá, vou limpar isso daqui e mostrar novamente. Limpar carro local storage. Limpou, agora não tem ninguém. Vou criar carro 1, 2, 3. Criou. Tá aqui a nossa lista, ID1. Vou criar mais um. Pronto, ID2. 1, 2, 3, é o mesmo carro. E se eu for para Home, tá aqui os nossos carros. Só que agora quando eu volto pro criar carro e crio mais um, olha o problema disso. O ID voltou a ser 1. Ele não puxou o último valor e adicionou mais um. E aí se eu criar mais outro, mesmo problema. Olha aqui, ó. O meu quarto carro está com ID2. Entenderam o problema disso? A gente não quer ter IDs. A gente não pode ter esses IDs com o mesmo valor, tá? E para solucionar isso, a gente vai fazer uma pequena funçãozinha só para esse cara, tá? Então, como que vai funcionar? Esse ID ele vai receber uma função que se chama próximo ID. Só que essa função, obviamente, ainda não existe. Eu vou criar ela aqui em cima. Próximo ID. E essa função ela vai fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável no local storage. Local storage.get item id. Aqui eu acabei de criar uma nova variável no local storage. Então, cuidado, não se confundam. O nosso local storage no momento, a gente tem isso aqui é o nosso local storage completo. Isso daqui é a nossa lista cars no meu carro, no meu caso. E agora eu acabei de criar uma nova variável que não é dentro da nossa lista. Eu criei uma nova variável que vai se chamar id, tá? E aí eu vou verificar se esse id for igual a nulo, quer dizer que a gente não tem carros ainda, então esse id vai valer 1. Esse é o nosso primeiro carro. Agora, se não for nulo, quer dizer que essa variável id possui algum valor, então a gente vai pegar esse valor, que é ele mesmo, mais 1, tá? Só que aí tem um pequeno probleminha, uma pequena correção, na verdade. Porque quando a gente pega valores direto do local storage, a gente tem que fazer aquele parse, lembra? Desses probleminhas aqui, de ir adicionando e puxando o valor do local storage. Então, o problema que vai rolar aqui é o seguinte, quando a gente dá um get item id, do jeito que a gente fez aqui, ó, ele não vem em formato de número inteiro, ele vem no formato string. Então, fazendo isso aqui, parse int, e coloco o id entre parênteses, agora a gente está forçando esse id a ser um número inteiro. Então, resumindo, a gente está verificando uma variável no local storage que se chama id e está colocando aqui dentro dessa variável id. Se
Se essa variável for nula, quer dizer que não existe isso aqui no local storage ainda. Se não existe, então esse id vai receber 1. Então a gente devolve essa variável para o local storage, valendo 1 agora, ok? E, além disso, a gente retorna o valor que a gente quer para essa variável daqui, tá? Então, a gente está meio que fazendo duas coisas, porque sempre que a gente atualizar o nosso local storage dessa variável id, a gente também tem que retornar esse id para cá. Então, essa função está fazendo duas coisas. Eu sei que é um pouco confuso, mas vou tentar resumir. Vamos lá, de novo. A gente pegou a nossa... A gente criou uma variável que se chama id e ela vai receber o que tiver no local storage que tem o nome id. Lembrando, a gente não está tentando acessar o id daqui do carro especificamente. A gente criou uma nova variável e ela é totalmente diferente. Tá? Se eu fosse pegar uma variável de dentro da nossa lista cars, eu teria que fazer local storage.getItem cars.id. Aí a gente estaria pegando um, um ID de dentro do carro, de dentro da lista. Tá? Mas não é isso que a gente está fazendo. A gente está pegando uma variável separada da nossa lista de carros. Tá? Então a gente vai verificar. Se esse local storage.getItem for nulo, então quer dizer que ele é o nosso primeiro carro. Ok? Se ele é o nosso primeiro carro, então a gente atualiza essa nossa variável no local storage, que agora ela vai valer 1 também. E essa variável valendo 1 vai retornar aqui para esse nosso id. Tá? Agora o outro passo, que agora é com o else. A gente puxou então do local storage o getItemID. E ele não é nulo, ou seja, isso aqui é falso. Quando ele não for nulo, quer dizer que ele possui algum valor. A gente vai pegar esse valor e somar mais 1 e colocar para dentro dessa variável. Agora essa variável recebeu mais 1, a gente devolve ela para o local storage e também a gente retorna esse valor para o nosso id, que é o que a gente quer fazer. Ok? Vamos testar isso tudo? Vamos lá. Deixa eu só ver se a gente tem carros aqui. A gente tem. Sempre que for mexer com o local storage, lembra de limpar o seu local storage, tá bom? Porque a gente fez diversas alterações e para testar de um jeito melhor, é sempre bom ficar limpando ele. Então vamos lá, vou criar o carro 1, 2, 3, criei, ele tem que vir com o ID1. Beleza, ID1. Vou criar mais um, ID2, beleza. E agora vou atualizar a página, que era o problema que estava dando antes. Atualizei a página, criei um carro, ID3. Tá vendo? Por que isso? Porque agora, quando eu atualizo a página, eu não estou verificando, quer dizer, eu não estou passando pela aquela linha que estava assim, ó. Isso aqui não está mais acontecendo. O que está acontecendo? A gente está indo no nosso local storage e verificando se existe, quer dizer, verificando qual é o valor dessa variável id. Se ela não existir, ela vai receber 1. Se ela existe, ela vai receber ela mesma mais 1. Ok? E aí a gente tem que ficar sempre atualizando ela. Entenderam? Ok, então agora a gente tirou esse problema. Outro problema que estava dando, quando eu mudava de tela e voltava aqui, o ID também ficava errado. Mas ó, agora está seguindo certinho nossos IDs. Beleza? E a outra coisa que a gente vai fazer, além de adicionar um ID, eu quero que quando eu clico em um card, apareça o ID daquele card. E bom, para fazer isso, é bem simples. Eu preciso encontrar aqui na minha home onde que eu crio um card, porque na função que cria os cards vai ter o valor daquele carro. Ou seja, na função que cria o card, a gente vai ter o carro.marca, a gente também vai ter o carro.imagem e a gente também tem o carro.id. Esse é o valor que a gente está procurando, tá? Então eu vou dizer o seguinte, que este card daqui, quando ele for criado, ele também vai ter uma função que vai se chamar card.addEventListener. Ele vai ter um evento de clique,
Ao clicar nele, ele vai chamar a função e essa função é só um console.log e vai falar o seguinte: id do carro clicado, vírgula, carro.id, certo? Vamos testar isso? Salvei. Vamos ver como que está rolando isso agora. Como eu não alterei nada no local storage, não vou limpar dessa vez, só vou clicar para ver. Aqui, ó, ID do carro 4, esse aqui, ID do carro clicado 3, 2 e 1, funcionando perfeitamente. Vou adicionar mais um, o ID 5 agora. Vamos ver aqui, carro 5. Perfeito, está funcionando perfeitamente esses nossos IDs. Beleza? O vídeo ficou um pouco mais longo do que eu pensei, para ser sincero, mas é porque eu tenho que explicar muita coisa, explicar muito o porquê de alguns negocinhos e tal, alguns detalhes, beleza? Mas se for ver, a gente só criou uma função, adicionou 3 linhas, a gente fez poucas alterações, mas a explicação disso é um pouco difícil, beleza? É isso, gente, muito obrigado.